Nem desenvolvedor tem mais moral ou autoridade para falar nada. Se não for de acordo com a narrativa, tá todo mundo errado. E é com muito orgulho que eu anuncio para você uma nova parceria que está chegando ao canal, que diferente de todas as outras, trabalha com uma coisa que nós ainda não tínhamos, que era uma parceria com gift cards. Eu apresento para vocês uma das maiores lojas do ramo, o Rei dos Coins. Você nunca mais vai querer colocar crédito direto ali na sua loja da PSN, ou na Xbox Live, ou na loja do Nintendo. No Rei dos Coins é diferente. Você adquire um cartão da PSN, Xbox Live ou da loja da Nintendo e você tem um sistema de cashback que te dá o dinheiro em retorno que você pode acumular e comprar outros gift cards. E o melhor de tudo é que esse retorno é de 5 a 6%, coisa que não existe nas lojas oficiais dos consoles. Só no Instagram são mais de 100 mil seguidores e clientes. Compre seu gift card no Rei dos Coins nos links aqui da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal, segunda-feira, trazendo as notícias quentinhas aí para vocês. E dessa vez nós vamos falar a respeito de uma polêmica que rolou aí no final de semana, então não fiz vídeo porque, final de semana, tinha que dar uma descansada, mas já começando segunda-feira trazendo todas essas atualizações desse desenvolvedor que causou um alvoroço nas redes sociais. Pois é, né? Quando a gente coloca desenvolvedor na frase, a coisa já começa a pegar fogo, porque se o desenvolvedor, que é desenvolvedor, não puder ter autoridade pra falar nada, então ninguém tem. Eu vou citar aqui uma coisa que eu acho muito engraçado. Quando a gente tava lá em 2020, ouvindo os rumores do que teria o PlayStation 5, o que teria o Series X e blá blá blá, qualquer coisa que era negativa a respeito do PlayStation 5, tinha uma galera aí que já tomava como uma verdade absoluta. Vocês lembram, por exemplo, quando falaram que o Play 5 tava com problema para rodar o Resident Village? Vocês lembram quando surgiu, né, aquele papo de que o Play 5 teria problemas para rodar jogos em mundo aberto, teria umas dificuldades? Vocês lembram todo esse papo aí, né? No fim das contas, as coisas acabaram se provando o contrário. Vocês já sabem qual é a história do começo dessa geração. O Play 5 chegou simplesmente arregaçando o Series X nas comparações, e mesmo hoje em dia, após as ferramentas terem chegado no Xbox, o cenário não mudou grande coisa. O PlayStation 5 continua tendo vantagem em boa parte das comparações, embora, como eu já falei em outros vídeos, essas vantagens, tanto do lado do PlayStation 5 quanto do Series X, não costumam ser grande coisa. É uma coisinha mais aqui de um lado, uma coisinha mais do outro, visualmente falando. E esse é o ponto do vídeo de hoje. Galera, um dos principais atrativos dessa atual geração, por incrível que pareça, não era só o salto gráfico. Na verdade, o diferencial maior da atual geração que nós estamos era o desempenho. E o desempenho a gente não fala só de FPS, mas agilidade, processamento de assets com entrega de dados quase que em tempo real. E é aí onde entra o famoso SSD do PlayStation 5. E que, diferente da promessa de poder do console rival, o SSD do PlayStation 5 de fato se mostrou superior em praticamente todos os cenários em que ele foi de fato otimizado para a sua utilização. E agora é que vem a bomba. Acompanhem comigo para ver só o que aconteceu. Há mais ou menos 3 dias atrás, o desenvolvedor aqui desse jogo que nós já ouvimos falar já há alguns anos, que é o Quantum Error, teceu alguns comentários que foram complicados de serem digeridos por algumas pessoas aí na comunidade. O desenvolvedor fez aqui uma thread respondendo a um comentário se havia, né, algum update a respeito do game, porque já fazia algum tempo que ninguém ouvia falar dele. E aí o estúdio respondeu dizendo que o desenvolvimento já está quase que terminado a esse ponto e falta pouco aí para eles chegarem então à fase Gold. Só que aí, galera, a treta começou quando veio esse comentário desse cara aqui, perguntando se isso significa que existe alguma data para a versão do Xbox, se vai ter alguma gameplay. E é aqui onde a treta começou. O estúdio respondeu o comentário dizendo o seguinte: olha lá, ó, temos alguns vídeos de gameplays alinhados para mostrar assim que pudermos anunciar tudo. Começamos a otimizar o jogo para o Xbox, mas definitivamente vai demorar um pouco. Infelizmente, Quantum Error foi feito para ser jogado com um SSD extremamente rápido do PlayStation 5. O SSD do Xbox é um pouco mais lento e por isso vamos ter que mudar bastante coisa para compensar essa diferença de velocidade.
E aqui, galera, eu vou tomar a liberdade de explicar uma coisa pra você que de repente não entende de inglês. A expressão quite a bit nem sempre é literal no sentido de realmente significar pouco. E por que eu tô dizendo isso, galera? Porque nos outros tweets que o estúdio fez é onde o fogo pegou. Porque as pessoas começaram a questionar o estúdio, exatamente. Querer saber, mas como assim? Como que isso é possível? Mas veja bem, a Velocity Architecture, qual é que é esse papo aí? Tá errado, hein? Tem coisa errada. E a verdade é uma só, né? Até antes da gente ler aqui. Meus amigos, se vocês estudaram as especificações técnicas desses dois consoles desde o começo da geração, então você sabe que a velocidade do SSD normal do Series X é o quê? De 2.4 GB por segundo. Isso é menos da metade da velocidade do SSD do PlayStation 5 em estado bruto. Quando você vai olhar nas especificações do Series, você vai ver que lá diz que o SSD dele pode chegar até 4.8 GB por segundo. Nesse caso, figurativamente falando, a gente diz que existe uma mágica por detrás disso, porque é o que a Velocity Architecture faz. Então todo esse conjunto, todo esse trabalho, todas essas funções da Velocity Architecture permitem que essa velocidade de 2.4 GB nativa do SSD do Xbox Series consiga atingir um pico de 4.8 por causa da compressão e descompressão desses arquivos. Só que aí, meus amigos, eu não sei se você percebeu, mas ainda assim ele não chega ao que é a velocidade normal, nativa do SSD do PlayStation 5, que também possui ferramentas e funções dentro do sistema da Sony que elevam essa velocidade. De 5 ponto tantos gigabytes por segundo, ele atinge ali até os seus 9 gigabytes por segundo para mais. Então a capacidade de transferência de dados ali é absurda, e o desenvolvedor aqui só está mostrando uma verdade que todos nós já sabíamos há muito tempo. E aí eles dizem assim, ó, sim, o atual é que o SSD do Xbox é lento o suficiente para que possamos colocar telas de carregamento no jogo entre os ambientes, enquanto que o PlayStation 5 é contínuo e não precisa de telas de carregamento. E não satisfeito, né, uma parte da galera do Xbox começou a atacar o estúdio, falando, ah, mas vocês são um estúdio de jogo menor, vocês são isso, aquilo, outro, e se esquecem que nós temos exemplos na prática de jogos maiores que também mostraram um sistema similar de diferença entre a versão de Xbox e PlayStation. Então, antes da gente finalizar lendo a mensagem final que o estúdio deixou aí pra galera, vamos dar esse exemplo aqui de 2 anos atrás. Galera, vocês devem se lembrar desse jogo, que seria o Resident Village, e esse jogo aqui ele teve uma polêmica porque na versão do Xbox Series X ou S comparado com a versão do PlayStation 5, nós tínhamos essa diferença aqui, ó. Quando você carregava o jogo no Xbox, havia essa tela de carregamento que vocês estão vendo aqui do lado. E essa tela de carregamento durava cerca de 8 para 9 segundos, né? 8 segundos se for arredondar. Enquanto que no PlayStation 5, olha só o que acontecia quando você carregava o game. Ele simplesmente ia para uma tela preta por 1 ou 2 segundos no máximo e já ia para o jogo. Olha aqui vocês mesmos a prova do que eu tô falando. Menos de 2 segundos. O que fica evidente aqui é que quando o estúdio quer fazer o uso, seja o estúdio grande ou pequeno, da tecnologia de streaming do PlayStation 5, essa diferença vai existir e às vezes ela pode ser absurda, como pode ser uma diferença menor. E aí, por fim, nós temos a mensagem final do estúdio que disse exatamente isso aqui, ó. Não dissemos que o jogo não roda ou não funciona no Xbox. O jogo roda 60 FPS com a mesma qualidade gráfica do Xbox e PlayStation 5. E aqui a gente vai dar uma pausa. Por quê? Nesse momento você pode falar, mas pô, Lorde, você disse então que se o estúdio resolver fazer o uso e a otimização adequada para o hardware ali do PlayStation 5, ele vai quase sempre ter essa diferença do Series. Mas por que o estúdio está dizendo que a qualidade gráfica vai ser igual se o Series X é mais potente que o PlayStation 5? E aí existe uma explicação, tanto matemática quanto de otimizações. Se nós formos pelo lado da matemática, é muito fácil. Se você pegar o SSD do PlayStation 5, você vai ter cerca de 120 a 140% a mais de diferença entre o do Xbox e o do PlayStation 5. Ou seja, até quando o desenvolvedor não faz otimização, a tendência é que o SSD do PlayStation 5 sempre saia na vantagem. Vão haver e podem haver casos de exceção, mas fato é que além de Resident Village, você vê os jogos do PlayStation em si, muitos deles carregam em apenas 1,5 segundo, 2 segundos no máximo, enquanto que no Xbox não tem um único jogo
que consiga carregar nessa velocidade. Por Xbox conseguir chegar perto, ele tem que usar o Quick Resume, que não é um carregamento do zero do game, e sim um estado congelado que ele salva na memória ou em um espaço alocado na SSD já para carregar exatamente do jeito que estava ali. Em outras palavras, é um atalho, assim como os cards do PlayStation também. Já no PlayStation 5 existe o sistema de cards, mas que não necessariamente funciona dessa maneira, a não ser que o jogo já tenha sido aberto previamente. Se você selecionar um card de um game do PlayStation 5, ele carrega do zero, porém já com a instrução de carregar naquela parte específica do cenário. Quando a gente se refere à diferença de poder entre o Xbox Series e o PlayStation 5, o primeiro ponto que a gente leva em consideração é justamente a questão teórica, porque no papel é cerca de 16 a 17% maior, mas nem sempre essa diferença se vê na prática, e quando se vê, não costuma ser grande coisa. Existe uma diferença entre processamento de dados e carregamento de dados, onde o lado do processamento é muito mais complexo do que um simples carregamento. É exatamente por isso que quando o PlayStation 5 foi revelado, Mark Cerny disse muito explicitamente que a forma como eles trabalharam no PlayStation 5 com clock mais elevado é como uma onda que levanta todos os barcos. Mas exatamente como aquele desenvolvedor da Crytek falou antes do lançamento dos novos consoles, o PlayStation 5 é como um motor V6 altamente tunado versus o motor V8 do Xbox, só que padrão de fábrica. Então, em determinados momentos, pode ser que o V6 consiga ter um desempenho melhor, em outros o V8 pode ter um desempenho melhor. E ainda voltando pra gente finalizar esse tópico aqui, a gente vê o desenvolvedor dizendo aqui, ó, apenas apontamos que o SSD do Xbox é mais lento e que temos que encontrar uma maneira de descobrir isso. Temos uma luta de chefe no Quantum Error que troca de níveis instantaneamente, cerca de 4 a 5 vezes, como no jogo Ratchet & Clank. E sem a velocidade extra do SSD no Play 5, essa luta de chefe pode parar ou engatar durante a transição, o que prejudicará a experiência. Então, se a gente aplicar essa mesma lógica para o caso do Quantum Error, seria basicamente o mesmo conceito, quer dizer, para o Xbox conseguir rodar na mesma velocidade do PlayStation 5, ou os caras alteram o jogo de uma forma que o cenário e tudo mais consiga carregar no Xbox e aí fica igual no PlayStation 5, você capa a versão de Play 5 para funcionar como funciona do Xbox, ou algumas outras diferenças aparentes vão ter, como uma tela de carregamento ou coisas do tipo do lado do console da Microsoft. O que vocês acharam dessa polêmica? Gostaram das curiosidades? Deixa aí nos comentários então o que você achou dessa treta toda, e eu vou ficando por aqui então e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.